Bom, pessoal, vamos para a última etapa da nossa aula, que é mostrar essas duas famílias, essas duas ordens aqui. Eu só vou pincelar a Apiales, porque eventualmente vocês podem ter visto, tá? Na verdade, eu vou mostrar aqui Foliales, porque Asterales, especialmente Asteráceas, vocês têm ótima aula com a Diarroch. Então, a gente está indo nesse último grupo aqui, tá? Tem uma série de famílias, mas muitas não ocorrem na região ou ocorrem com um pequeno número de espécies, à exceção de Asterácea, tá? Asterácea é totalmente fora do padrão. O que a gente tem nas campanulídeas, né? Gamopetalia precoce, perda dos iridoides, que era comum nesses grupos, a corola é valvar, as folhas geralmente são pequenas e bastante endosperma. Em Aquifolialis, a gente tem na região Aquifoliaceae, vocês já vão descobrir quem é. Em Asteralis, Asteraceae e Campanulaceae. Goldeniaceae é uma espécie que cresce nas restingas, tá? Tem uma espécie que cresce nas restingas, as demais não me recordo. Scaloniaceae, a gente tem Scalonia bífida e megapotâmica, que ocorre no Planalto, nada muito comum. Brunialis, não conheço essas plantas, tá? Apialis, Apiaceae araliaceae, sim, tá? E Parascriphialis, não faço a mínima ideia de quem seja, tá? Então vejo que algumas é que são as mais abundantes de fato. Então a gente tem aquela corola pré-floração valvar, né, onde as pétalas elas se encostam, né, mas não se sobrepõem de jeito nenhum, tá? Em Aquifolialis são 5 famílias, 21 gêneros e 500 espécies, não são muitas, né? Aqui a gente já não tem mais folha oposta, a gente está nas folhas alternas. Tem alcaloides, tipo cafeína, também presente, tá? Flores geralmente tetrâmeras, né, com 4 peças florais, 4 carpelos, tá? E o fruto tipo drupa, especialmente em Aquifoliaceae, que eu quero mostrar para vocês. Que vocês vão reconhecer Ilex paraguariensis, que é erva mate, tá? Em Aquifoliaceae a gente tem o gênero Ilex, é o único gênero, tá? 400 espécies, na ordem eram 500 e poucas, né? Então quase tudo está aqui. Essas plantas têm folhas geralmente alternas, diminutas. O limbo geralmente é recortado, ondulado, crenado ou até espinhento, tá? Às vezes, gente, é só no ápice. Essa espécie não tem aqui, mas a gente tem Ilex tesans. Só tem tipo dois espinhozinhos na ponta, assim, e às vezes o ápice ele não é apical, tá? Ele é. Me fugiu o nome, claro, né? Só porque eu precisava gravar neste momento. Enfim, a gente disse que ele forma uma bundinha. Tá? E ele tem dois espinhos, tipo capetinho. Tá? É bem comum essas plantas na região. Eu já medi Ilex paraguarensis, erva mate nativo, né? Não mantido em manejo, com mais de 10 metros de altura. Tá? Mas, no geral, Ilex tesans, Ilex dumosa, Ilex é, tesas, dumosa, microdonta são bastante comuns. Tá? As flores são diminutas, geralmente androspóricas e ginospóricas. Aqui a gente tem uma flor androspórica, ó, 4 estames. Aqui é uma ginospórica, com estaminódios presentes, tá? Ovário súpero. Aqui flores androspóricas, né? Ó, 4 pétalas, eu falei tetrâmeras, né? Folha alterna, estão vendo? Tá? Ó, aqui com espinhos, inclusive. Aqui de novo, ó, deixa eu chamar a atenção. Então, 4 estames, geralmente, né? 4 pétalas, certo? Ovário súpero, como eu falei, placentação axial. O fruto é uma drupa, geralmente bem colorida, avermelhado, né? Para atrair até os insetos, as aves para dispersar. E com os 4 sementes geralmente presentes. Tá? Em Santa Catarina, Ilex pseudobuxus não é tão comum. Tá? Outra coisa, as nervuras geralmente também são um pouco assim, evidentes. Tá? Ó, Ilex dumosa é bastante comum. Os olhar tem bastante nervário. Ilex paraguarensis é porque é cultivado, mas a gente tem alguns indivíduos ainda de forma natural no planeta, né? No planeta, no estado. São 9 espécies em Santa Catarina. Algumas são difíceis de delimitar, tá? Tem alguns Ilex ali que são um pouquinho difíceis de separar, se não tiver flor. Bom, o que a gente tem neste grupo, que vai incluir Asterales, Dipsacales e Apiales, né? O ovário ínfero, pseudanthus e poliacetilenos, né? São compostos químicos presentes, tá? Geralmente esses pseudônimos são inflorescências com flores pequenas agregadas. No caso de Asteraceae formando capítulos, ok? E aí eu vou deixar para Nadia Roque explicar para vocês a família Asteraceae como um todo, tá? A ordem ainda tem aquela pré-floração valvar, não tem um parênquima lenhoso adjacente aos vasos, é característica bem detalhada. 10% das angiospermas estão nessa ordem, tem mais de 40 mil espécies, tá?
como eu disse, Asterácea é de longe a principal, tá? Aí vocês vão ver com a Nádia que tem uma apresentação secundária do grão de pólen nessa ordem, então é um pouquinho diferente o processo, e pétalas valvares, tá? Só para representar o indivíduo. Dentro da ordem Asterales, eu quero só chamar a atenção de Campanulácea, tá? Porque na ativa a gente tem algumas espécies, inclusive tem o primeiro trabalho científico foi o registro de uma ocorrência nova para Santa Catarina. O que a gente tem em Campanulácea, tá? São plantas geralmente laticíferas com látex, Asterácea também, tá? Vocês vão ver Asterácea, alface é uma Asterácea e tem látex, tá? Porque aquele que compra no mercado lá hidropônico não tanto, mas se vocês plantarem em casa vocês vão ver que tem. Aqui não tem estípula, são de folhas simples, sépalas e pétalas são unidas, geralmente zigomorfas, tá? Anteras são introrsas, né? Então elas estão internas, abrindo por fendas longitudinais e sementes numerosas e pequenas, tá? A gente vai ter aqui geralmente do gênero Siphocampylus, tá? Onde o Luiz Funes escreveu inclusive duas espécies, Siphocampylus bach e Siphocampylus sevignani, tá? São plantas herbáceas, às vezes lianescentes, tá? Laticíferos está aqui, ó, ok? Folhas simples alternas e espiraladas, tá? Aqui a gente tem Centropogus cornotus, opa, e aqui uma esse é trava-língua. Trematolobelia, tá? Lobelia é um gênero comum, né, das campanuláceas, essa aqui é um outro gênero. Mas eu quero chamar a atenção aqui das pétalas, estão aqui, ó, tem 5, né, eu estou vendo 3, as sépalas, perdão. As pétalas também aqui são 5 e também são unidas. Aqui eu consigo contar as 5 sépalas mais facilmente. As estruturas geralmente são fundidas, os estames também são epipétalos, tá? Carpelos são 2 a 5, ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5, tá? Livres, aliás, unidos entre si, ovário ínfero, placentação axial. Às vezes elas são zigomórficas, às vezes elas são actinomórficas. E o fruto é uma baga, ou drupa. Tá? Em Santa Catarina, ó, a gente tem então o Siphocampylus bach, que é essa aqui, o Siphocampylus sevignani, tá? E o gênero Lobelia também presente. Não são muito comuns, frequentes, abundantes, mas ocorrem. São 21 espécies de campanuláceas. Eu queria trazer mais por conta, inclusive, dessas duas homenagens à professora Lúcia Sevignani, né, que me antecedeu, e ao professor Baca, né, que dava disciplina de ecologia por muito tempo na graduação e está aposentado já há um tempo também. E aí eu deixo a aula de Asterácea com Nadia Roque, especialmente com vocês, tá? Que vai falar sobre essas flores magníficas, né, que compõem a família do girassol. E aí, para finalizar, tá? Eu pulei, eu não queria ter parado, não queria ter pulado essa. Eu quero só mostrar uma coisa. Lembram do Cronk, né? Lá do nosso primeiro dia de aula, provavelmente eu falei sobre ele, né? O Cronk, ele disse lá, a família que mais se parece quimicamente com Asterácea, tá? É a Piace. Só que a Piace ele colocava dentro das rosídeas, porque morfologicamente elas eram muito, muito diferentes. Até que ele achava um absurdo, né? Mover a Piace lá das rosídeas para próximo das Asteráceas. Até que veio a biologia molecular e disse, não, você até que estava certo, não era um absurdo, tá? A ordem que vem depois de Asterales é a Apialis, tá? Porque não é só a química que é parecida, o DNA também. A morfologia é diferente, mas elas fazem parte desse grupo, né? O que a gente tem em Apialis, tá? Só para registrar. A gente tem Araliace na região muito comum e alguma coisa de Apiace. Aqui é cenoura, né? Inflorescência em formato de umbela, tá? Geralmente umbeliforme, então, e também tem alguns compostos químicos deste tipo. Canais de óleos e resinas, tá? E são dialipétalas secundárias, tá? São 7 famílias e 5.000 espécies, mas eu quero mostrar aqui a umbelífera, que é a família da cenoura, por exemplo, do aipo, né? São herbáceas, folhas alternas e espiraladas, e a gente, claro, não vê flor de cenoura porque a gente come antes, né? Mas eu quero mostrar aqui no mapinha que elas ocorrem aqui na região, tá? Elas têm essa distribuição aqui andina, né? E depois migram aqui para a floresta atlântica. A folha é composta, pinnada ou palmada, tá? Simples, profundamente dividida ou lobada e um pecíolo às vezes invaginante, tá? As flores são diminutas, não são vistosas, apesar de ter uma inflorescência geralmente grande, formando uma umbela. A gente viu umbela em algumas famílias, né? Lembrem lá de... É claro que fugiu o nome, né? Eu tô vendo a flor na minha frente, mas eu não lembro da família de Monocotyledone que tinha umbela. Daqui a pouco eu lembro, é a idade.
São umbelas simples ou compostas, ou seja, pode ser uma umbela de umbelas, né? Que é este caso aqui, ó. Isso aqui é uma umbela e uma umbela, tá? São 5 pétalas livres e as pétalas são inflexas, elas são dobradas, ó, para dentro, tá? Não para fora, mas para dentro da flor. O filete geralmente é livre, tá? São 5 estames, os carpelos geralmente aqui, ó, são 2, tá? E com 2 estigmas, inclusive, aqui separados. O fruto é um esquizocarpo, tá? Em Santa Catarina a gente tem 34 espécies. Mas geralmente são pequenas, nem todas nativas, tá? Daucus, por exemplo, é o gênero da cenoura, né? E outras aqui pouco visíveis, porque geralmente são plantas menores, né? E araliácea, eu só vou destacar por conta das aralhas, né? Na verdade, a gente chama essas do gênero Schefflera. Passou o caminhão, são 1.400 espécies. Aqui vocês vão reconhecer também do ginseng, que talvez alguns estejam tomando para ter energia neste momento. Árvores, arbustos, lianas. No nosso caso aqui, elas são árvores e arbustos, tá? Com alguns canais secretores. A gente até vê como ficou a cor aqui, né? Dessa chaflera que a gente cortou, tá? Tem um pecíolo bem ampliado, bem grande, tá? E estípulas interpeciolares presentes, só que tem folhas alternas, tá? É uma das características da planta. Então, alterna espiralada, tá? Folhas podem ser pinnadas ou palmadas, ou simples, tá? Com daí sem estípulo, tá? As inflorescências também não são vistosas, tá? Eu trago mais por conta das chefleras, né? E por conta dessa hidrocótile que estava ali antes. São 5 pétalas livres ou unidas, elas não são inflexas neste caso, tá? A inflorescência aqui não é uma umbela, às vezes pode ser, mas em muitos casos são espigas, como esta. Flores também são diminutas, tá? Aqui, ó, vários estigmas presentes, tá? Nos vários carpelos ali presentes. E os frutos, geralmente, uma baga ou drupa, colorida. E em Santa Catarina, que é o que eu queria mostrar para vocês, Didymopanax é um gênero relativamente comum, assim como Dendropanax e Oreopanax. A gente terminou em Panax, geralmente é Aralias, tá? É o nome que o pessoal deu. Isso aqui tem no Parque São Francisco, tá? Essas duas aqui tem no Parque São Francisco. A gente encontra. Às vezes é difícil identificar se não tiver flor, assim, lembrar dela no primeiro momento, mas tá aqui. E era isso. Eu espero que vocês tenham curtido a disciplina, tenham aprendido bastante. Eu sei que foi bastante coisa, mas tenho certeza que foi proveitoso para vocês. A gente ainda se encontra ao longo dessa graduação. Espero que todos estejam bem, né, com essa pandemia e a gente possa se encontrar em breve. Até!